Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a aula é sobre técnicas radiológicas convencionais, certo? Eu vou ser o orientador de vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeiro hoje nós vamos falar sobre a face em perfil. A face em perfil, a gente vai ter uma incidência que vai ser em perfil. Vamos fazer ela quando a gente tiver as seguintes patologias, que são fraturas e processos neoplásticos, inflamatórios dos ossos orbitais e também da mandíbula, que são mostrados nesse tipo de raio-x. A rotina para ossos de faces concomitante inclui também apenas uma única lateral, enquanto a rotina de crânio pode incluir posições bilaterais. Então, quando a gente vai fazer em perfil, a gente está falando somente de uma única lateral. A gente não está falando do raio-x de crânio. Então, separem o que é raio-x de perfil do que é raio-x de crânio. Eu não quero que vocês misturem as duas coisas. Posição do paciente. Qual é a posição que a gente tem que deixar o paciente para isso? Primeira coisa, a gente vai retirar todo o metal do paciente, plástico, objetos removíveis da cabeça, e a posição do paciente é de pé ou de decúbito ventral. Decúbito ventral é quando ele se deita de barriga para baixo, certo? Falando assim no popular, para que vocês entendam. Decúbito é deitado. Se eu falasse semidecúbito, seria o que? Sentado. Se eu falar decúbito total é deitado. Ventral é com o ventre para baixo. Dorsal é com o ventre para cima. Certo? Eu quero que vocês guardem essas informações, porque são informações muito importantes. Se possível, já estejam aí com um caderninho fazendo anotação, porque é muito importante para o conhecimento de vocês. Certo? Posição do parte. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre a posição do parque. Repousa o aspecto lateral da cabeça contra a superfície da mesa ou do book vertical. Então, muitas vezes ele não é feito em decúbito ventral. Ele pode ser feito também em pé. Isso mesmo, fazer em pé. Então, você vai ter ali o book, né, que muitas vezes ele está na parede, às vezes ele é aquele book que você é parafusado na parede, e às vezes é um book que você consegue mover ele para um lado e para o outro, né? Ou seja, aquele book móvel. Mas aí é uma coisa muito importante para vocês saberem também, é que independente de onde ele seja, o que vai mudar é só que o paciente, numa ele vai estar em pé e na outra ele vai estar deitado. Tá certo? Vamos lá. Então você vai ajustar o paciente, né? Ajuste a cabeça em uma posição lateral verdadeira. O corpo é uma posição oblíqua. Quando eu falo oblíquo, eu estou querendo dizer, falando que nem o matuto, né? O matuto, ou nós mesmos, que eu falo assim. Vamos lá. Um pouco lateralizado, não totalmente lateralizado. Oblíquo é aquela posição que ela é um pouco lateralizada, ela foge um pouquinho dos planos normais que a gente estamos acostumados a falar. Né? A gente vai apalpar a protuberância occipital externa posteriormente ao násio da cabela. Então a gente vai pegar e vai apalpar a área posterior ao násio da cabela. Para quem não sabe o que é o násio da cabela, falei em sala de aula, mas vou falar aqui novamente. O násio da cabela é exatamente essa separação que a gente tem entre a sobrancelha, é o que a gente chama de násio, né? E a gabela é o encontro desses dois ossos nasais que a gente tem aqui, que formam essa protuberância no nosso nariz, certo? Para assegurar que esses dois pontos estejam equisitadamente no topo da mesa. Então, eles têm que estar no topo da mesa ou do book. Lembre que a gente está falando da mesa e do book, né? No topo da mesa ou do book. Coloque a esponja de apoio sobre o queixo, se necessário. Então, se for necessário, você vai colocar uma esponja para dar aquela inclinada que é necessária para que o raio-x saia perfeito, não é isso? Alinhar o plano médio sagital paralelo ao filme, a linha interpupilar perpendicular ao filme, ajuste o queixo para trazer a linha infraorbital perpendicular à borda frontal do filme. Gente, eu estou falando esse nome meio complicado, mas é porque vocês têm que se acostumar mesmo com ele. Em sala nós vamos passar alguns exercícios e vamos fazer também algumas práticas que vai ser necessária para que vocês saibam manusear esse posicionamento corretamente. Até porque eu acredito que essa é a disciplina mais importante que vocês têm, certo? Nós vamos alinhar o RC, né, perpendicular ao filme, entre o RC e o zigoma, a meio do caminho entre o canto externo e o MAI.
entre o filme e o RC. O DFOFI mínima de 40 polegadas, ou seja, 100 centímetros. Lembrando que a gente vai trabalhar muito com polegadas. Então, quando eu falo 40 polegadas, eu estou dizendo 100 centímetros, né? A gente sabe também que tem que ter uma distância mínima do paciente para que a gente possa ter um raio-x seguro. Por quê? Porque a gente sabe que a radiação ela pode promover uma alteração, certo? Ela pode promover uma alteração na estrutura molecular do paciente. Então, eu posso acabar alterando uma molécula do paciente, que vai alterar uma célula do paciente e vai fazer com que o paciente ele tenha uma alteração genética. Isso não é bom, tá bom? O tamanho do filme é 24 por 30 centímetros. O sentido é longitudinal. Então, é muito importante a gente fazer essas anotações também, certo? Então, você pode anotar já aí no seu caderninho, no seu bloquinho de anotação, que quando a gente vai tirar um raio-x de face, RX de face, né? Então, o RX de face ele é feito com DFOFI ou DFOFIC, né? De 40 polegadas, ou seja, 100 centímetros, porque cada polegada tem 2,5 centímetros, 40 polegadas. O tamanho do filme é 24 por 30 centímetros. O sentido do filme é longitudinal, certo? Isso é muito importante para vocês saberem. Aí aqui eu vou estar mostrando para vocês duas fotos. Em uma das fotos o rapaz ele vai estar no book, né? Esse book aqui é na parede, ele não é um book móvel. E em outra ele vai estar na mesa. Então ele vai estar com a cabeça encostada na mesa. Prestem atenção que esse que ele está com a cabeça encostada no book, né? Quando a gente fala lá vocês têm que ver que ele está centralizado. Então ele está ali encostado, mas a cabeça dele está bem centralizada no meio do book, né? E o da mesa também da mesma forma, certo? Ambos são do lateral direito. E essa daqui é a imagem que a gente consegue ver, tá certo? Eu quero que vocês observem bem essa imagem, porque é uma coisa muito importante vocês estarem observando, que eu quero que vocês vejam uma coisa aí. Quero a primeira coisa que vocês façam é observem aí nas cores, né? Eu quero que vocês façam a observação rápida aí das cores que vocês estão vendo, né? Lenilson, o que tem a ver essas cores que a gente está vendo? Eu vou falar para vocês. Essas cores, cada cor dessa daí, ela tem uma representatividade, certo? Dentro da escala de incidência de imagem radiográfica, certo? Então, cada uma dessas cores aí vai ter. Estão vendo essa área bem branca mesmo? Ela é o que a gente chama de radioporoso, né? Então, ela é radioporosa, ela representa metal. Aí, provavelmente, saiu muito branco dessa forma, porque o raio-x, ele não pretendia tirar... ele não pretendia focar tanto naquela área, então, tipo, não foi focado. E também não é um raio-x de crânio. Mas toda essa área branca, ela é considerada, que é muito clara, ela é considerada radioporoso. Então a gente considera como metal. Quando você tirar um raio-x de uma pessoa e tiver muito branco, aí você considera que é um metal. E a absorção dela é total, viu? Então, quando a gente tem um radioporoso, ou ele vai ser metal ou ele vai ser cálcio. Se for cálcio, a gente entende que é osso, né? Mas já o osso, ele não é tão claro. Ele é aquele branco mais puxado, branco gelo, certo? Que a gente chama também de radioporoso. Os dois são radioporosos, porém o metal ele é bem claro e o cálcio, que é o osso, ele não é tão claro, certo? Aí vem também a questão daquele cinza. Olhem esse cinza aí que tem na parte frontal da cabeça, que é essa parte aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa parte aqui, essa parte frontal aqui, a que eu falei foi essa parte aqui, ó, clarinha, tá vendo? Então ela é considerada como metal. E essa parte aqui, ó, tá vendo que ela é mais clara, mas ela já é puxada para um cinza. Quando é cinza, aí a gente tá falando das partes de média absorção, né? Que elas são geralmente faladas como água. Então é quando a gente diagnostica água. Toda essa parte aqui cinza, que é cinza, ó, aqui tem cinza, aí aqui já é preto, tá vendo? Então todas as partes que tiver cinza
partes moles. Quando eu falo água, eu não estou querendo dizer que é água não, viu? Eu estou querendo dizer que são partes moles, né? Aí quando a gente já tem uma cor mais preta, né? Já é questão, a gente já consegue observar essa parte aqui mais preta aqui, ó, certo? Essa parte mais preta aqui, em cima da mandíbula e do maxilar, tá vendo? Essa parte mais preta, que aí aqui mostra que é gordura. Então a gente consegue diagnosticar a gordura porque ela é quase preta, ela não é preta, ela é quase preta. Então são partes do nosso corpo que a gente considera como transparente, né? Aí tem as hipertransparentes, né? As hipertransparentes são aquelas que são totalmente pretas. São essas aqui, ó, que ficam ao redor, tá vendo? Elas são hipertransparentes. E o que acontece se a gente diagnosticar isso em outras partes do corpo? Como que funciona? Eu vou mostrar para vocês também como que funciona em outras partes do corpo. Aqui a gente vai ver um pouquinho, aqui tem um pequeno esquema, né, do crânio. Lembrando que quando vocês vão tirar o raio-x de face, ele só é feito nas faces laterais. Então você vai visualizar o perfil, é um raio-x de perfil de face. Então vai ser um lado e vai ser o outro, não vai ser de frente. Muito importante vocês saberem disso porque tem gente que tem dúvida. Então, raio-x de face direito. Raio-x de face esquerdo. Lenilson, e se no raio-x não especificar qual é o lado que eu vou tirar, se é direito, se é esquerdo, eu vou perguntar alguma coisa para o paciente, vou perguntar a ele qual é o lado dele que está com problema? Não. Você não vai perguntar nada a ele. Se o raio-x vier e não dizer qual o lado da face, direito ou esquerdo, você vai tirar das duas faces. Então é porque são dois raio-x, não é necessário especificar. Raio-x de face já compreende o lado direito e já compreende o lado esquerdo, certo? Vamos lá. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver os tetos orbitais, as asas maiores do esfenoide, a cela turca, os condilos, a mãe, né, a MAI, o ramo, os ossos nasais e o maxilar. Isso é muito importante, né? E a mandíbula também. Gente, uma coisa muito importante. Tem gente que confunde mandíbula com maxilar, certo? A parte de cima é mandíbula, a parte de baixo é maxilar, a parte de baixo é mandíbula. Tem gente que confunde, né? Coloca a parte de cima como mandíbula e a de baixo como maxilar. Então sempre prestarem atenção nisso, certo? Agora nós vamos ver a face em PA, que é o método Walters. Muito importante vocês verem. Então é o raio-x de face. A incidência PA periotocantial, que é o método Walters. Qual é a patologia que vai ser recomendado um tipo de raio-x desse? Ele vai ser recomendado para fraturas perpendicularmente, fraturas por explosão tiploide de Lefort e processos de neoplásticos inflamatórios. São mostrados corpos estranhos no olho, também podem ser mostrados nessa imagem. Posição do paciente: tire todo metal, plástico, objetos removíveis da cabeça, e a posição do paciente é de pé ou decúbito ventral. A posição de pé é preferida, se a condição do paciente o permitir. Então, quando a gente fala o permitir, é porque muitas vezes a gente vai receber pacientes, principalmente de trauma. Paciente de trauma, é muito difícil você posicionar ele. Às vezes a pessoa ela vai chegar com o crânio partido, ela vai chegar com o braço quebrado, ela vai chegar com uma fratura exposta e você vai ter que saber se virar ali para tentar fazer o posicionamento. Vamos lá. Posição da parte. Estenda o pescoço, repousando o queixo contra a superfície da mesa ou book vertical. Ajuste a cabeça até quase a linha metodonial, a gente chama esse processo de LMM. Esteja perpendicularmente ao plano filme. A LOM irá tomar um ângulo de 37 graus com a mesa, superfície do book, posicionando o plano médio sagital perpendicularmente à linha média ou grande da superfície da mesa ou book, evitando
evitando rotação ou inclinação da cabeça, ou seja, a cabeça ela não pode ficar oblíqua. Uma forma de checar a rotação é palpar os processos mastoides de cada lado e as margens orbitais laterais com o polegar e as pontas dos dedos, para se assegurar de que essas linhas estejam equisitadamente no topo da mesa. Então sempre é importante, vocês estão vendo que vocês não vão apalpar somente o queixo do paciente, né? Vocês vão apalpar também outras partes do paciente. E isso vai ser necessário sempre que houver alguma situação que você vai ter que tirar um raio-x diferente, como esses. Porque geralmente a maioria do pessoal, quando está falando de raio-x, só fala de braço e de perna, mas a gente tem que aprender um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Se vocês observarem aqui, eu já comecei a utilizar algumas coisas. Por exemplo, aqui quando eu coloquei a linha metomeatal, coloquei LMM, já para vocês entenderem que é LMM. Então, dificilmente eu utilizo esses nomes, porque às vezes dá até uma dificuldade quando você vai estar memorizando cada um deles, entendeu? Você só precisa saber o que significa e gravem também essas siglas, porque são siglas importantes, né? LMM, ALON, DEFOFIC, que é pra gente não tá falando tanto esses nomes. Esses nomes são nomes bons e que vocês aprendem com o tempo, certo? Porém, vamos utilizar mais as siglas, que elas facilitam até na pronúncia, né? Pra gente não pronunciar errado e cometer aí uma gafe. Vamos lá, o raio central alinha o RC perpendicular ao filme para sair no acânthio. Centre o filme no raio C, DEFOFI, mínima de 1 metro, né? Se vocês verem a mínima, pode chegar mais perto? Pode, mas sempre com cautela e com cuidado. O tamanho do filme é 24x30, sentido longitudinal, certo? Então o tamanho do filme vai ser o mesmo lá da outra e as indicações é a mesma. Aqui vocês vão ver uma posição ereta, né? A posição ereta do paciente. O paciente ele tem que estar ereto, não pense em besteira quando eu estou falando esse nome, por favor. Então, e essa é a posição que tem que ficar a cabeça dele, certo? Queixinho dele ali encostado. Se vocês olharem aí, o ouvido ele tem que estar alinhado com o queixo, certo? Eu sempre digo isso, que é muito importante. E a posição orbital dele, quando a gente fala posição orbital, é a posição dos olhos dele. Tem que estar uma média de 37 graus, certo? Ah, Lenilson, a gente vai medir os graus? Não, mas vocês sabem o que é 45 graus, né? Que é a metade de 90. Então é um pouco abaixo da metade dos 90 graus. Pronto. Aqui está o que a gente vai visualizar. Eu quero que vocês foquem bem aqui, onde está visualizando. Vocês estão vendo aí umas setinhas também, né? Essas setinhas, elas estão mostrando aí qual a região que a gente quer ver. Ali vocês conseguem ver também aqui na frente. Olha só. Vocês conseguem ver também a gabela. Não é isso? Os ossos da gabela, você consegue ver a linha orbital. Você consegue ver os olhos dele, ou seja, os orifícios dos olhos. Tá certo? Isso é muito importante que vocês consigam visualizar. Saiu uma coisinha branca também aqui. Eu não sei a que se refere, mas saiu. Certo? Aí tá aqui o que a gente consegue visualizar, né? Septo nasal, borda orbicular inferior, osso zigomático, arco zigomático, a crista pentosa, o mastoide, o processo de coronoide, o côndilo, né? Então a gente consegue visualizar isso aqui, o processo alveolar, a ápice, odontroide, enfim, tem bastantes nomes aqui. Isso aqui é para uma incidência pariotocentral, certo? Que é o método de Walters. Agora vamos falar sobre a face IPA, que é o método de Coendel, né? Então qual é a face IPA? Bem, raio-x da face. Incidência, PA axial, método de Coendel, certo? É muito importante a gente frisar nisso aqui.
Quando a gente fala da PA axial, a gente está falando daquela PA onde o paciente ele vai ficar com a testa e o nariz grudado, né, na mesa ou no book, não é isso? Como é que a gente vai fazer isso e para que é feito isso? Quais são as patologias, né? Então vai ser quando a gente tem fraturas e processos neoplásticos inflamatórios do osso da face. A posição do paciente, tire todo o material plástico e outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito ventral. A posição de pé é preferida se a condição do paciente permitir, porque nem sempre vai permitir. Às vezes o paciente chega praticamente com o crânio estourado e a gente tem que dar um jeito. Posição da parte. Repouse o nariz e a testa do paciente contra o topo da mesa. Retraia o queixo, colocando a lom perpendicular ao filme. Alinhe o plano médio sagital perpendicular à linha média da grande ou superfície da mesa. Book. Assegure-se de que não haja rotação ou inclinação da cabeça. É muito importante. Angule o RC em 15 graus no sentido caudal para sair do násio entre o RC para o filme. Segure o DFOFI mínima de 40 polegadas, que no caso é 1 metro. O tamanho do filme é 24 por 30 no sentido longitudinal. É importante, tá vendo aqui, ó, o rapaz aqui com a cabeça dele encostada, né, a testa e o nariz dele encostado no book não, aqui no caso é na mesa, né? Essa daqui é a visualização que a gente vai ter, que é a de Caldwell, é esse mesmo aí o nome. Essa é a visualização que a gente vai ter, certo? É muito importante. Aquela regrinha lá que eu falei para vocês aí sobre as cores se aplicam da mesma forma que eu falei no anterior, certo? Aí aqui a gente consegue ver o seio frontal, a crista da galha, a fissura orbital superior, a crista petrosa, o soalho da órbita, o seio maxilar, a espinha nasal inferior, o septo nasal. Então a gente consegue visualizar isso, né? Quando eu digo consegue visualizar, é porque quando o médico pedir um raio-x desse, é porque ele quer ver esses pontos, entendeu? Esses são os pontos que ele quer ver. Agora a face em PA é perietocantial modificada. Gente, voltando um pouquinho aqui nesse. Quero voltar aqui só para questão de conhecimento para vocês também. Se vocês prestarem atenção, quando a gente quer visualizar os ossos da frente, a gente tira o raio-x de trás, tá certo? Não tem como tirar da frente, porque se tirar da frente não vai ficar legal. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Bem, raio-x da face. PA periotoacantial modificada. São para fraturas orbitais, por exemplo, por explosão ou processos neoplásticos inflamatórios. São mostrados os corpos estranhos no olho. Também pode ser mostrado nessa posição. Tire todo metal, plástico, objetos, removíveis de cabeça. A posição do paciente é de pé em decúbito ventral. A posição de pé preferida se a condição do paciente permitir. Lembrando que quando for depois, essa parte que eu estou repetindo sempre, por exemplo, incidência, patologia, eu vou abreviar tudo, certo? Eu não vou estar colocando esses nomes grandes não, porque às vezes toma bastante tempo, entendeu? Então, essa parte aqui onde eu falo e falo tudo explicadamente, quando for futuramente em outros vídeos, eu não vou estar falando dessa forma. Eu vou estar falando somente as abreviações. Por isso que é bom vocês anotarem quando eu estou falando uma abreviação. E se tiver alguma abreviação que por algum motivo eu passei por cima e não falei aqui, posso ter esquecido, né? Vocês colocam aqui no comentário que eu vou estar colocando o que ela significa e trago ela também em outro vídeo. Certo? Posição da parte. Estenda o pescoço, repousando o queixo e o nariz contra a superfície da mesa do book vertical. Ajuste a cabeça até a linha labial meatal, né, LLM.
Esteja perpendicular a long, de forma a um ângulo de 55 graus com o filme. Posicione o plano médio sagital perpendicular à linha média da grande ou da superfície da mesa do book, né, vertical. Assegure de que não haja rotação ou inclinação da cabeça. É muito importante sempre assegurar que não haja rotação nem inclinação da cabeça, porque isso vai prejudicar o paciente. Vai prejudicar a formação do coisa e você vai acabar perdendo a folha. Raio central. Alinhe o RC perpendicular centrado para sair no acântio. Centre o filme do RC, dê forfim mínima de 40 polegadas ou 1 metro. O tamanho do filme é 24 por 30 no sentido longitudinal. Vocês vão ver que a maioria praticamente todos os raios-x de cabeça, de crânio, de face, todos eles geralmente são 24 por 30, certo? A placa é praticamente padrão para todos. Tá aqui, né, a posição. O cara tá praticamente, como vocês veem aí, ele fica praticamente beijando a mesa, porque ele tem que estar com o queixo e o nariz encostado, certo? Essa daí é a LM perpendicular, a long de 55 graus, né? Aí tá aqui o que a gente consegue visualizar com ela. Vocês podem ver que dá para ver uma visualização clara das órbitas. Então isso aqui geralmente é para a gente ver o septo nasal ósseo, a borda orbital inferior, a crista pentuosa, o seio maxilar e a espinha nasal anterior. Isso é muito importante. Agora vamos falar sobre a face em perfil, decúbito ventral ou ortostática. É muito importante vocês anotarem também esse nome. Sempre que tiver uma dúvida, vai lá no Google, pesquisa ou então me pergunta mesmo. Eu tenho todo prazer de responder para vocês. Incidência, perfil decúbito ortostática. Né? Patologias, fraturas do osso nasal são mostradas. Ambos os lados podem ser examinados para comparação com o lado mais próximo do filme mostrado. Posição do paciente, tire todo o metal plástico e outros objetos removíveis da cabeça. Posição do paciente em decúbito ventral ou de pé. Posição da parte, repouse o aspecto lateral da cabeça contra a superfície da mesa, book vertical, com o lado de interesse mais próximo do filme. Posicione os ossos nasais para o centro do filme, então os ossos nasais têm que ficar no centro do filme. Ajuste a cabeça em uma posição lateral verdadeira e coloque o corpo em posição oblíqua, de forma que se for necessária, para o conforto do paciente, colocando um bloco de esponja sobre o queixo se necessário. Alinhe o plano médio sagital em paralelo com uma superfície, book, mesa vertical. Alinhe a linha interpupilar perpendicular à superfície da mesa ou book. Posicione a linha infraorbital perpendicular à borda frontal do filme. Pessoal, presencialmente, quando a gente estiver em sala, vocês vão entender um pouquinho melhor essas posições. Porque eu acredito que, tipo assim, às vezes vocês ficam um pouco perdidos. Eu acho que eu estou falando rápido demais e ao mesmo tempo rápido demais. É muita informação para vocês porque é uma disciplina nova. Mas quando a gente estiver pessoalmente, né, fazendo essas demonstrações, vocês vão entender como que funciona cada uma delas e vocês vão saber fazer melhor, certo? Alinhe o RC perpendicular ao filme, o RC para 1 polegada e meia, né? Que no caso meia polegada, que no caso é 1,25 centímetros. Inferior ao naso, deforfic mínimo de 40 polegadas, ou seja, o deforfic vai ficar a 1 metro de distância. O tamanho do filme é 24 por 30, certo? Como eu falei para vocês, é praticamente padrão. Aqui está o jeito que o paciente vai ter que ficar lá, certo? Aí você poderia dizer, Lenilson, será muito mais fácil dizer que o paciente ele vai estar deitado, né? Ele vai estar deitado ou em pé com a cabeça de lado. Sim, é muito fácil dizer. Só que para vocês terem uma ideia, isso aqui eu também poderia dizer que é um raio-x de perfil. Entendeu? Daquele que está lá em cima, só que não é. Então mudou. O que mudou? Verifiquem aí as diferenças para vocês verem
a mudança, né? Agora, o que a gente vai visualizar com isso? A gente visualiza isso aqui, ó, certo? É a lateral DIE. Então, a gente vai verificar a sutura nasofrontal, os ossos nasais. Esse é o ponto principal. Aí a face tangeaxial, o sueiro inferior. É sempre importante a gente saber esses nomezinhos, porque, Linus, mas é nome muito complicado. Gente, infelizmente, ou felizmente, são os nomes que eles utilizam. Eles poderiam facilitar? Poderiam, mas dificultam. Fazer o quê? Radiologia, não é isso? Vamos lá. Raio-X de face. A incidência é supero-inferior em decúbito ou ortostática. As patologias são fraturas dos ossos nasais, deslocamento médio lateral. Posição do paciente. A posição do paciente é sentado, ereto, em uma cadeira, no final da mesa ou em decúbito ventral sob a mesa. Posição da parte. Entenda e repouse o queixo sobre o filme. Coloque o apoio angulado sobre o filme como mostrado, para que ele fique perpendicular ao LGA. Quando eu falar LGA, eu estou falando da linha do gabelo ao veolar. Alinhe o plano médio sagital perpendicular ao raio central e a linha média do filme. Centre o raio central para o násio e angule centre o raio central ao násio e angule conforme necessário para se assegurar de que ele esteja paralelo ao LGA. O RC, que é o raio central, deve apenas roçar a gabela e os dentes frontais superiores anteriores. O DFOFIC mínimo é de 40 polegadas, ou seja, 1 metro. O tamanho do filme é 18 por 24, se vocês prestarem atenção. Esse foi o menor filme até agora. Todos os outros foram um tamanho padrão, e agora quando chegou nisso aqui, foi 18 por 4 ou 8 por 10 polegadas. Sentidos transversal, né? O sentido é transversal. Aí está aqui a posição que o paciente deve ficar. Lembrando que hoje existe umas máquinas mais modernas, né, de raio-x, que o paciente ele vai lá, ele angula e aquela máquina ela faz toda a rotação. É interessante também. Depois eu vou estar trazendo elas aqui para vocês verem. Então, o que a gente visualiza? A gente visualiza isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente quer visualizar, né? Que é a incidência supero-inferior. Tá vendo? O que a gente vai visualizar nisso? Vamos verificar a cartilagem septal, o osso nasal esquerdo, o osso nasal direito e a região da espinha nasal inferior, né? Então, a gente vai ter uma incidência supero-inferior. Bem, face submetovertice, né? SMV. Raio-X de face. A incidência é submentovértice, SMV, arco zigomático. Então, arco zigomático, em decúbito ou ortostásica. Patologias: fraturas do arco zigomático e processos neoplásticos inflamatórios. Posição do paciente: tiritor do metal, plástico e outros objetos removíveis da cabeça. Essa incidência pode ser obtida com o paciente de pé ou em decúbito dorsal. A posição de pé pode ser mais fácil para o paciente. Posição da parte: eleve o queixo, hiperestendendo o pescoço, até que a linha infraorbital esteja paralela ao filme. Repouse a cabeça no vértice do crânio. Alinhe o plano médio sagital perpendicular à linha média da grade ou superfície da mesa, book vertical, evitando toda inclinação e ou rotação. Raio central: alinhe o RC perpendicular ao filme. Centre o RC ao meio do caminho entre o arco zigomático, aproximadamente 11 polegadas e meias, 4 centímetros, né? Inferior à sínfise mandibular. Centre o filme
no RC com o plano do filme paralelo. Lyon, DFOF mínima de 40 polegadas, ou seja, 1 metro. Tamanho do filme 18 por 24, 8 por 10 polegadas, também em sentido transversal. Aí tá aqui o posicionamento, né? A incidência SMV em decúbito dorsal ou em pé, e a Lyon paralela ao filme, RC perpendicular a Lyon. Pessoal, é muito importante depois que vocês adquiram um manual de posicionamentozinho de bolso, né? Um guia de bolso. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão fazer um raio-x ali e às vezes vem uma posição dessa complicada, gente, que não é fácil, é complicada, e aí você não lembra, porque ninguém é um computador que lembra de tudo, né? Então, eu aconselho vocês, sempre que vocês forem fazer alguma coisa do tipo, vocês pegarem e colocarem isso em prática, certo? Pegarem lá o manual, é uma posição atípica, às vezes você está no estágio ainda, e aí você consegue tirar a sua dúvida com aquele manualzinho. Porque aí as imagens ajudam muito. Entendeu? A incidência, né? Aqui você consegue ver a incidência dele, o que ele quer mostrar. E aí vocês vão ver, vocês vão fazer toda a análise, né? Vocês vão ver a síntese mandibular sobre o osso frontal, vão ver o osso do zigomático, o arco zigomático, o osso temporal, né? Essa é a incidência SMV. Aí face oblíqua, ínfero superior. Raio-x de face em oblíqua, ínfero superior, tangencial, arcos zigomáticos, né? Então, ela é feita para seguintes patologias, que são fraturas do arco zigomático, que são mostradas. Essa incidência é especialmente útil para arcos zigomáticos deprimidos, resultantes de trauma ou morfologia do crânio. Ambos os lados são geralmente obtidos para comparação. Posição do paciente: tire todo o metal, plástico e outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito dorsal. De pé é que é mais fácil para o paciente. Pode ser feita com uma mesa na posição vertical ou com o book. Posição da parte: eleve o queixo, hiperestendendo o pescoço até a linha infraorbitometal. Esteja paralela ao filme. Repouse a cabeça no vértice do crânio. Rode a cabeça 15 graus na direção do lado a ser examinado, ou seja, 15 graus do lado direito se for direito, 15 graus do lado esquerdo se for esquerdo. Então, incline também o queixo 15 graus na direção do lado de interesse. Certo? Raio central: alinhe o RC perpendicular ao filme de interesse. O RC roça e a eminência parietal é o corpo da mandíbula. Ajuste o filme para que fique paralelo a Lyon e perpendicular ao raio central. O DFOF mínimo é de 40 polegadas, ou seja, 1 metro. O tamanho do filme é 18 por 24 ou 8 por 10 polegadas em sentido longitudinal. Aí tá aí a posição, né? Eu quero que vocês vejam bem, né? Esse material, gente, eu estou disponibilizando para vocês lá no grupo. Acredito eu que eu até coloquei já esse material. É bom que vocês dão uma olhada e vocês vão vendo aí tudo que está sendo passado, tá bom? Lembrem de uma coisa: quando o médico colocar um raio-x aqui para você fazer, lá só vai estar dizendo o seguinte, ó: tangencial oblíqua, book vertical. Então, tipo assim, o raio-x ele vai vir com essa especificação. Ele não vai vir dizendo detalhadamente o que é, não. Certo? Aqui está a posição, como é que fica. Aqui está uma foto dele lateralizado. E aqui uma foto dele de frente, né? Tangencial oblíqua, 15 cm de inclinação, 15 de rotação. Raio central perpendicular Lyon, né?
Aí aqui está o que a gente vai ver, ó, os arcos zigomáticos, esquerdo e direito, né? A tangencial oblíqua. Agora vamos falar da face em AP, o método Thorin modificada. É muito importante a gente falar sobre isso. O raio-x de face, né? AP axial, arco zigomático, método de Thorin modificado. Patologias são para fraturas de processos neoplásticos inflamatórios do arco zigomático. A posição do paciente. Primeiro você vai retirar todo o metal, plástico e outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito dorsal, né? Olhem aqui que eu falei agora sobre decúbito dorsal. Eu tinha falado sobre decúbito ventral. Decúbito ventral é aquele que você fica com o ventre para baixo, né? Decúbito dorsal é aquele que você fica com as costas para baixo. Repouse a parte posterior do crânio do paciente contra a superfície da mesa do buco ventral. Escolha o queixo trazendo a long ou lion perpendicular ao filme e alinhe o plano médio sagental perpendicular à linha média da grade, né? Ou da superfície da mesa do buco vertical, para evitar a rotação ou inclinação da cabeça. O raio central, você vai angular o raio em 30 graus, certo? Caudalmente a Loin ou 37 a Lyon. Centre o raio centímetro a 2,5 cm, ou seja, 1 polegada, superior à gabela, para passar através dos arcos médios. Centre o filme para o RC projetado do Defofic, mínima de 40 polegadas, ou seja, uma distância de 1 metro do paciente. Isso para evitar a exposição à radiação. Tamanho do filme é 18 por 24, ou seja, 8 por 10 polegadas. O sentido é transversal. Aí a posição do paciente vai ser essa. O paciente ele vai estar deitado, o decúbito dele vai ser decúbito dorsal, então ele vai estar deitado com as costas voltadas para baixo. A cabeça dele ela tem que estar reta e angulada, não é isso? Então nós vamos ter um raio de 30 centímetros com a Loin de 37 e a Lyon, né? AP axial, a visualização que você vai ter vai ser essa. Você pode ver que a massa está quase toda bem clara, né? Então aqui nós queremos ver as células aéreas do mastoide, os arcos zigomáticos e o ramo mandibular, né? Isso aqui é um AP axial. Agora a face em PA, que é o método Reis, né? Qual é a face PA em método Reis? Vamos lá, raio-x de face, incidência em PA, periorbital, né? Forames ópticos, métodos em Reis, patologias, alterações da massa óssea, forame óptico são mostrados. Tive que dar uma pausa aqui que o Google ele abriu aqui o da pesquisa, né? Então, ambos os lados são geralmente obtidos para comparação. Posição do paciente, tire todo o material plástico e outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito dorsal. Essa posição tanto faz, gente. Se ele vai ficar em pé ou em decúbito dorsal, tanto faz. Vamos lá. Posição da parte. Como uma referência inicial, posicione o queixo e a bochecha e o nariz do paciente contra a superfície da mesa ou book vertical. Ajuste a cabeça conforme necessário, de maneira que o plano médio sagital conforme um ângulo de 53 graus com o filme. Um indicador de ângulo deve ser utilizado para obter um ângulo de 53 graus, preciso a partir de uma posição lateral. Então aqui você vai utilizar um indicador de ângulo. Depois eu vou mostrar para vocês em sala 1, tá certo? Posicione a linha acantio-mental, né? Acantio-mental, perpendicular ao plano do filme. Raio central, alinhe o RC perpendicular ao filme, centrando a órbita voltada para baixo. O Defofic mínimo é 40 polegadas, ou seja, 1 metro. O tamanho do filme é 18 por 24, ou seja, 8 por 10 polegadas. Isso aqui é o que o paciente vai estar, é o formato que ele vai estar, né? É o jeito que ele tem que estar.
Se vocês observarem, ele está com o nariz e o queixo, né, totalmente encostado na mesa. Ele pode estar da mesma forma com o Book. E o que a gente quer ver é essa parte aqui, ó, da cabeça dele, né? Que é o pereito orbital bilateral dele. Aí o que a gente consegue visualizar nisso aqui? Nós conseguimos ver o seio frontal, o forame e os ossos ópticos, o tramante do esfenoide, né? O forame e o canal óptico, a margem orbital lateral e a borda orbitária inferior e o seio maxilar, né? Então isso é o que a gente consegue visualizar nessa imagem. Agora vamos para mais uma face em perfil. Raio-x de face, raio-x de face, né, que é o perfil axial e mandibular, a incidência. Qual a patologia? Fraturas de processos neoplásticos inflamatórios, mandíbulas, são mostrados ambos os lados, são examinados para comparação. Posição do paciente, diretor do material plástico, outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito dorsal. Se for decúbito dorsal, coloque o filme em uma esponja, né? E em cunha para minimizar a DOF. Utilize a grade colocada no sentido vertical para a posição de trauma, com um raio horizontal. É isso? Posição da parte. Coloca a cabeça em uma posição lateral, com o lado de interesse contra o filme. Se possível, faça o paciente fechar a boca e cerrar os dentes. Estenda o pescoço para evitar a superposição da coluna vertical pelo queixo. Rode a cabeça em uma direção oblíqua. O grau inclinado vai depender de que seção da mandíbula é de interesse, ou seja, a área de interesse, se conhecida, deve ser posicionada paralela ao filme. A cabeça na posição lateral verdadeira, mostrar o melhor rumo. A rotação é de 30 graus na direção do filme. Mostra o melhor corpo. A rotação é 45, mostra o melhor mento. A rotação de 10 a 15 graus e há que fornecer um levantamento geral da mandíbula. Então essa posição ela é uma posição, se vocês verem, que ela fica bem solta, não é isso? Então você vai fazer ela de acordo com o estado do paciente. Geralmente o paciente que vai fazer esse tipo de posição é um paciente que está com trauma. Então tudo vai ser de forma limitada ao trauma dele. Às vezes ele chega com a mandíbula totalmente quebrada, com o maxilar dele rompido, ele chega sem o movimento da mandíbula ou chega até com ela fraturada. E a gente não tem como fazer esse tipo de posição da forma correta. Mas se a gente conseguir, a gente faz. Raio central, angule o RC a 25 graus, caudalmente a lip para a posição de um trauma com um raio horizontal, angule o RC em 5 a 10 adicionais. Posteriormente, dirija o RC para sair pela região mandibular de interesse. Centre o filme para o RC projetado, dê FOFIG mínima de 40 polegadas ou 1 metro. Tamanho do filme é 18 por 24, ou seja, 8 por 10 polegadas no sentido transversal. Essa aqui é a posição que o paciente vai ficar, deve ficar, né? Aí vai depender muito do estado que ele esteja. Aqui a incidência para trauma com feixe horizontal. 25 graus cranialmente, né, e 5 a 10 posteriormente, lateral esquerda. O axial lateral, né? Processo coronoide, é o que a gente vai visualizar, o processo coronoide. O processo condiloide, o mento e o corpo, metade esquerda, né? Face em PA-OAP, raio-x de face. Em PA-OAP para mandíbula,
Faturas e processos neoplásticos inflamatórios da mandíbula são mostrados em PA axial. Opcional mostra melhor a parte proximal dos ramos, vista alongada dos processos canoides. A posição do paciente, tritando material plástico e outros objetos removíveis da cabeça. A posição do paciente é de pé ou em decúbito ventral. Posição à parte. Repouse a testa e o nariz do paciente sobre a superfície do buque vertical. Escolha o queixo colocando o alão perpendicular ao filme e alinhe o plano médio sagital perpendicular à linha da grade ou da superfície da mesa ou do buque, assegurando que não haja rotação ou inclinação da cabeça entre o filme e o raio central, projetado para a junção dos lábios. Raio central. Então, para PA, a gente vai estar alinhando o raio central perpendicular ao filme, centrando para sair a junção dos lábios. DFOFI, mínima de 40 polegadas, ou seja, 1 metro. PA axial, que pode ser opcional, a gente vai angular de 20 a 25 graus, caudalmente, centrando para sair no acântio. O raio central vai ser de 18 a 24 centímetros, ou seja, 8 por 10 polegadas. Essa é a posição do paciente. Ele vai estar com a testa e o nariz colados na mesa e o ouvido angulado, dessa vez não com o nariz, com os olhos, né? Então vai ser um RC perpendicular da saída da junção dos lábios. O detalhe, o PA axial opcional de 20 a 25 centímetros, né? Cranialmente, saída do crânio, tá certo? Esse daqui vai ser a visualização, tá aqui os dois, não é isso? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa, certo? E vamos voltar em face, em AP e método de Turing. É muito importante essa pausa, gente. Depois eu vou estar postando aqui a segunda parte do vídeo, porque acredito eu que eu falei muita coisa já. Nós já falamos 92 slides de 106. É muito importante que vocês absorvam primeiro esse material, porque depois eu vou voltar aqui, né, e vou fazer o restante e já vou mostrar aquela escala de cinza também, tá certo? Então, esse vídeo ele vai finalizar por aqui, certo? Essa é a primeira aula de posicionamento, né? Uma parte dela vocês assistiram, ela presencial, e a outra vocês estão assistindo aqui, né? E quem não assistiu está aqui desde o início. Eu fiz um resumo do início para cá, tá bom? Então é isso aí. Curtam, compartilhem, ativem o sininho para mais informações, né, sobre os nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para vocês entender alguma coisa, né? Presencial vai ser mais fácil para me mostrar para vocês, mas é bom ter o vídeo também, porque vocês já vão tendo conhecimento sobre esses nomezinhos e já vão vendo as posições. Às vezes vocês têm alguma dúvida sobre alguma posição e aí vocês vêm aqui no vídeo e vocês conseguem tirar, tá certo? Deixem o seu joinha aí, né? Compartilhem, marque o vídeo como gostei, tá bom? E é isso aí. Quando tiver um novo vídeo, aí a gente vai lá e publica novamente, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.